o bate-papo tão aguardado aqui com nosso companheiro, nosso membro aqui do Farol e amigo Ronei Costa Martins Silva, que já está conectado conosco. Ronei, antes de mais nada, muito bem-vindo aqui ao nosso Farol. Um grande abraço. Olá, Beto, bom dia. Um grande abraço para você. Uma alegria estar com vocês nesta manhã de quarta-feira. Ronei, eu começo com uma provocação. No mundo das artes, e você conhece muito bem pela sua atividade profissional, os artistas são muito mais conhecidos pelo nome do que propriamente por suas obras, né? Eu estava me lembrando de Rembrandt, ou seja, na pintura, Picasso, enfim. A gente conhece o nome, muitas vezes não conhece a obra. Eu estava me lembrando de Paulo Freire. O centenário do nascimento do Paulo Freire foi comemorado, entre aspas, essa semana, teve referências, inclusive, no próprio Google, mas, meu amigo Ronei, eu vi, durante um programa, o Paulo Freire ser absolutamente espinafrado, esse é o termo. Acabaram com o Paulo Freire, a obra do Paulo Freire, muitos dizendo que não tiveram acesso ao aprendizado escolar com o legado de Paulo Freire, e mais. Ele foi descrito como um inspirador de Che Guevara. Então eu gostaria de suas observações a respeito do centenário do Paulo Freire, passando, claro, por esse tema da educação. Ô, Beto, que alegria poder tratar desse assunto. Porém, antes, você me fez lembrar. Estou sentindo um eco aí, Beto. A gente vai dar uma corrigida aqui. A Mel já está tentando corrigir aqui. O som estava um pouco alto. É que eu fico pensando que será que é comigo aqui? Acho que não, né? Não, você está chegando bem aqui. Bom, de todo modo, Beto, você me fez lembrar antes do Rembrandt, pintor do barroco holandês. Eu recentemente fiz uma obra de uma capela aqui em Limeira, inspirada num quadro do Rembrandt, O Filho Pródigo, que é um quadro muito famoso desse pintor holandês. Então eu utilizei uma obra dele como fonte de inspiração para a concepção de uma capela. E esse ano também eu estou tendo muitas alegrias no campo da arquitetura. Eu pude ter a honra de projetar uma escola para Minas Gerais, uma escola gigantesca para 1.500 alunos. E eu fui pesquisar, Beto, as teorias pedagógicas para poder desenvolver o projeto de arquitetura de uma escola que possa ser uma escola modelo. Então eu fui estudar um teórico francês chamado Jean Piaget, fui estudar um teórico da pedagogia do século XVIII chamado Comenius, fui estudar uma teórica da pedagogia italiana chamada Maria de Montessori, e outros tantos teóricos que puderam orientar o meu traçado, o meu desenho para projetar esta escola. E Beto, para minha surpresa, o maior teórico para a pedagogia do planeta é Paulo Freire. Esse sujeito, respeitado no mundo inteiro, desenvolveu um processo pedagógico de educação que permite com que nós avancemos por demais. A teoria pedagógica do Paulo Freire até hoje, 40 anos depois de sua concepção, até hoje ela é atualíssima. E muitas escolas, inclusive no Brasil, utilizam. Eu vi um grande equívoco, Beto, por conta do Paulo Freire inicialmente se identificar com ideias políticas de esquerda, ele foi demonizado, a sua teoria toda foi demonizada. É simples, é como se, porventura, eu não gosto de uma pessoa por conta do seu time de futebol predileto, vamos imaginar que ele goste, que ele torça para o Vasco da Gama. Então, por conta dele torcer para o Vasco da Gama, toda a sua teoria ela passa a ser ignorada pelos flamenguistas, passa a ser ignorada pelos torcedores do Fluminense e assim sucessivamente. Por conta da orientação política de Paulo Freire, toda a sua obra foi descartada e demonizada. Isso é um crime, é um problema muito grave. As pessoas que se identificam com o espectro político da direita, por exemplo, não há problema. Eu tenho muitos amigos que têm esta inclinação ideológica política. O problema é quando você demoniza a obra de um intelectual da envergadura e do calibre de Paulo Freire, porque ele se identifica com um espectro político diferente do seu.
E você sequer, e as pessoas que fazem isso, a maioria delas, sequer conhecem a obra deste grande intelectual que tem, por exemplo, a maior quantidade de títulos de doutor honoris causa que um brasileiro poderia ter. É o brasileiro com o maior título de doutor honoris causa pelas universidades do mundo inteiro. Não é possível que este sujeito, não é chamado Paulo Freire, seja um equivocado. Eu vi outras questões na internet, Beto, que diziam respeito às pessoas que criticam o modelo educacional brasileiro, que é um modelo freiriano. Um outro equívoco. A pedagogia de Paulo Freire não é aplicada nas escolas do Brasil. Não é por vários problemas, não é? Mas infelizmente a pedagogia de Paulo Freire ela é desprestigiada no solo pátrio, no solo em que ele nasceu. Santo de casa não faz milagre, né? Ele é utilizado em muitos países pelo mundo afora, mas infelizmente no Brasil, no sistema educacional público e em muitas escolas públicas, ele é ignorado. Você me falou de Piaget, imediatamente eu me lembrei do construtivismo também, que é um método, é uma metodologia que eu também tenho muitas críticas, viu, meu caro Ronê, apesar de não sermos não ser da área, não ser do ramo, mas o método não me agradou quando foi aplicado no meu filho. Aliás, os pais, de uma maneira geral, deveriam ter um maior interesse quanto ao método aplicado em seus filhos, né, Ronê? Exatamente, Beto. Você me fez lembrar de uma das visitas que eu fiz numa escola aqui de Limeira, que é uma escola modelo, que ela é visitada, Beto, por educadores do Brasil inteiro. A escola João e Belinha Almeto, do SESI, que fica ali na rodovia Limeira-Iracemápolis. Ali eles utilizam 3 pedagogias, não é? É uma mescla de 3 pedagogias. Usam Montessori, usam a pedagogia de Paulo Freire e a outra vertente teórica eu me esqueci, me perdoem. Mas é um modelo teórico utilizado ali na escola do SESI, a escola João e Belinha Almeto, que ela é exemplar, Beto. Eu fui conhecer a escola e fiquei de fato impressionado. Ela foi uma das inspirações, das fontes de inspiração para eu desenvolver o projeto da escola em Minas Gerais. Tá certo. Bom, antes da gente encerrar, ontem me lembrei muito de você, estava assistindo um programa culinário e eles dão uma palhinha sobre as atividades profissionais aí das pessoas, dos chefes amadores, né? E me chama muita atenção da participação de um arquiteto que usou seus conhecimentos profissionais para se inspirar para ser um culinarista, vamos dizer assim, viu, Ronei? Dá para ser cozinheiro sendo arquiteto, Ronei? Rapaz, sem dúvida, eu me arrisco na culinária, não sou um bom cozinheiro, mas quando eu invento de fazer algum prato, o nosso acúmulo e o nosso conhecimento no campo da arquitetura, ele nos ajuda por demais. Eu vou avançar um pouco mais nessa questão para você entender onde é que o campo da arquitetura nos influencia. Quando eu saio com a minha esposa, com a Juliana, para algum evento, para alguma festa, ou quando ela vai comprar alguma roupa numa loja, ela sempre me convida, porque nós arquitetos nós temos a questão da estética, da filosofia da beleza muito apurada, de tal modo que quando ela vai botar uma roupa, colocar um vestido para sair, ela me pergunta se o sapato está harmonizando com o brinco, se o sapato está harmonizando, por exemplo, com o cinto, e se o vestido está de alguma forma coerente com os adornos que ela utiliza. Nós arquitetos apuramos a sensibilidade para poder entender a relação de um elemento com o outro, não é? Nós chamamos isso de harmonização. O que está, por exemplo, muito, muito presente no campo da experiência degustativa do vinho com um prato qualquer, não é? Eu sei que eu não posso, por exemplo, tomar vinho tinto comendo sushi. Não harmoniza. E para nós, arquitetos, esta relação de um elemento com o outro, a partir do campo sensorial, não é, dos nossos 5 sentidos, isso está muito presente, porque a arquitetura em si, ela é basicamente sensorial. A gente estimula as percepções do indivíduo a partir do espaço construído, não é? Aí a temperatura, o conforto ambiental, o clima, o visual, a harmonização das cores, isso está tudo muito presente no campo da arquitetura e é facilmente transportado para as outras artes, como, por exemplo, a culinária. Bacana, bacana. Me lembrei muito de você. Bom, olha aí, para a gente fechar, semana conturbada, né, na política nacional, agora o ministro
Marcelo Queiroga contraiu Covid-19, ficará em quarentena nos Estados Unidos e isso pode ter levado também a contaminação para outros membros da comitiva presidencial. Eu gostaria de uma rápida análise sua em relação aos comportamentos recentes do ministro Queiroga. Rapaz, o ministro Queiroga viaja de avião, abusa da sua prerrogativa de ministro para levar parentes em avião oficial. O ministro Queiroga age de forma indecorosa com relação a manifestantes que vão cobrar algumas explicações. E veja, Beto, se um manifestante foi indelicado com ele, pode ser que um manifestante tenha o agredido verbalmente, lá em Nova York, ele não pode revidar na mesma moeda, porque ele é uma autoridade investida de um poder público e ele, de alguma forma, representa todos os brasileiros. Então, quando ele reage de forma indecorosa, devolvendo uma possível agressão na mesma moeda, ele está agindo investido de um cargo público no qual ele representa de alguma forma todos os brasileiros. Portanto, ele não pode reagir na mesma moeda. Fazendo aqui, Beto, trazendo aqui a hipótese de que ele tenha sido agredido e tenha reagido, o que eu acho que foi o caso. Ele não pode reagir na mesma moeda, Beto, porque ele é uma autoridade pública. E o outro aspecto fundamental, não é? Lembremos da questão da vacinação dos adolescentes, não é? Esta bagunça que aconteceu, não é? A Anvisa dizendo que pode vacinar, ele proibindo a vacinação, o ministro agora, o STF agora dizendo que cabe aos municípios e aos estados tomar a decisão. Portanto, isto só atrasa e só atrapalha o processo de imunização. Nós estamos vendo uma grande pantomima, Beto, no Ministério da Saúde, desde o início. Não é? O Queiroga é o quarto ministro da Saúde, a principal pasta no país hoje. Não é? O principal ministério no país hoje é o Ministério da Saúde e vive colecionando absurdos, colecionando situações patéticas. Não é? As últimas agora protagonizadas pelo Queiroga. Infelizmente, Beto, eu sinto que o Queiroga está jogando no lixo a sua rica biografia, que foi construída ao longo de, com certeza, muito trabalho e muita dedicação. Eu não tenho dúvida que ele é um bom médico, mas infelizmente ele meteu os pés pelas mãos. E você coloca, Beto, no seu editorial de hoje pela manhã, uma analogia muito interessante. Você pega um poema do Machado de Assis, chamado A Mosca Azul, e diz que possivelmente o Queiroga foi picado pela mosca e se contaminado pelos encantos do poder. Eu me lembro muito bem desse poema, Beto, o poema A Mosca Azul, do Machado de Assis. Tem um trecho dele que ele diz assim, olha: circula pelos corredores do poder uma mosca de espécime rara chamada mosca azul. Ao picar o indivíduo, ela inocula em sua corrente sanguínea doses concentradas de ambição pelo poder. Uma vez contaminado, o indivíduo passa a ter delírios febris constantes, nos quais ele acredita ser o rei da Caxemira, tendo nas mãos uma opala e no colo uma safira. É isso. Infelizmente, o nosso ministro da Saúde, Queiroga, foi picado e contaminado pela mosca azul. Genial, genial, Ronei. Infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado, meu amigo. Precisamos tomar mais alguns cafés ao longo dos próximos dias, tá bom? Uma grande alegria estar com vocês. Um grande beijo para todos os nossos espectadores e para toda a equipe do Farol. Um abraço, fiquem bem. Tchau. Valeu, muito obrigado, Ronei.